Este modelo de cachecol circula facilmente pela internet, está em várias páginas, provavelmente você já viu, não só a foto, como também o gráfico. Mas eu não encontrei vídeo, então fiz a minha própria versão do cachecol e gravei a videoaula. Fiz algumas adaptações para facilitar e também nem a foto e nem o gráfico mostravam como é feito o acabamentinho das pontas do cachecol. Então eu adaptei. Se você quiser seguir aí a videoaula, vai conseguir fazer com facilidade esse modelo. Eu já fiz algumas vezes esse modelo porque as minhas clientes gostam e pedem mesmo. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. Seja bem-vindo ao Andréa Crochê Handmade. E já vou deixando aqui o gráfico, quem quiser seguir é só fazer o print de tela. Eu confesso que eu fiz algumas adaptações. Eu vou utilizar o fio charme da Círculo, que tem 396 metros. Nesse novelo serão necessários 2 novelos e ele tem uma tez de 378. E a agulha de crochê número 3,5. Esse cachecol, ele tem o tamanho dele definido já no início. Então, você já tem que fazer uma correntinha do tamanho que você queira o cachecol, no comprimento que você quiser, porque ele é feito dessa forma. Em média, um cachecol para mulheres altas fica em torno de 1,50 m a 1,60 m. Eu fiz maior. Como a minha cliente me pediu, eu fiz maior, mais ou menos, eu acho que ficou em torno de 1,80 m. A minha sugestão é que você faça uma corrente inicial do tamanho que você vai querer o cachecol, lembrando que depois que a gente começa a fazer os pontos, o tamanho da corrente diminui um pouquinho, tá? Ele perde um pouquinho o tamanho, mas faça uma corrente comprida do tamanho que você vai querer de cachecol e faça com que sejam múltiplos de 8. Ou seja, fez a correntinha, conta e vê se ela está divisível por 8. Se não estiver, você complete com alguns pontos, algumas correntinhas, ou remova algumas correntinhas, mas que fique múltiplo de 8. No meu modelo, eu fiz 344 correntinhas, que é múltiplo de 8, e mais uma, tá? Então, você faz o múltiplo de 8 e acrescenta uma correntinha a mais. Meu cachecol, portanto, tem 345 correntinhas. O seu, você vai fazer do tamanho que seja adequado para a sua peça. Então, múltiplos de 8 mais 1. E eu vou começar a fazer agora uma carreira de ponto alto alongado. Lá, já no primeiro ponto aqui eu viro, não vou trabalhar com essas correntinhas aqui à frente, eu vou trabalhar com a alça lá de trás, que é para a correntinha não ficar repuxando. Então, vou virar discretamente aqui a correntinha, vou inserir aqui a agulha nessa laçadinha aqui de trás e fazer um ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, eu pego nessa laçadinha e faço mais um. E mais um, porque vou trabalhar com ponto alto alongado, e então eu preciso dar a altura. Você pode fazer subindo 3 correntinhas, ou subindo um falso ponto alto, ou da maneira como está acostumada a subir a altura aqui, é a altura levemente maior do que um ponto alto que precisa subir. Agora, eu vou fazer o ponto alongado da seguinte forma. Laço a agulha, venho aqui nessa alcinha de trás da correntinha, laço e puxo. Vou laçar e puxar primeiro uma laçadinha sozinha, depois 2 e depois 2. Esse é o ponto alto alongado. Vou fazer novamente. Pegando aqui na terceira alça da correntinha, laço, puxo o fio. Laço, tiro apenas uma laçada da agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Tá? Quem quiser fazer o ponto alto duplo, pode fazer também. O importante é que fique uma carreira com um ponto mais alto do que o ponto alto. Só que eu prefiro fazer esse ponto. Eu acho que o ponto alto duplo fica um pouco separado um do outro. Eu prefiro o efeito desse ponto alongado. Mas você pode fazer na sua peça da maneira que achar melhor. Vou fazer até o final da carreira, serão, portanto, 345 pontos na carreira toda.
Faz uma diferença grande a gente trabalhar pegando essa laçadinha atrás da correntinha, tá? Primeiro que tem um acabamento, olha, eu tenho uma correntinha aqui em cima, onde termina ponto, e uma correntinha aqui embaixo, olha, fica perfeitinha um formato de uma corrente aqui. Segundo, que não repuxa, ele fica com flexibilidade, ó, tanto em cima quanto embaixo do ponto ele tem flexibilidade. Essa correntinha aqui não vai ficar repuxando. E isso faz diferença no resultado final da peça. É chatinho de fazer, mas a gente acostuma. Bom, agora a carreira número 2, eu vou virar. A carreira número 2 é ponto baixo, então bem simples, é só inserir aqui e começar já desde o primeiro ponto. Eu, para fazer a carreirinha de ponto baixo, eu não subo correntinha, tá? Eu dou uma erguidinha um pouquinho para mais aqui na laçada, deixo ela folgadinha e aqui mesmo, ó, eu já faço o ponto baixo. E você vai ver que fazendo assim, o ponto fica alinhadinho no final da carreira, ó, fica bem retinho, não há necessidade de subir correntinha, é só fazer um ponto em cada ponto de base até o final da carreira. Estou terminando a carreira de ponto baixo, acabo de fazer o último ponto, vou virar a peça, tá? E a próxima carreira agora aqui será de ponto bloquinho. Eu preciso erguer a altura de um ponto alto, então eu faço um pontinho baixo aqui. Vou inserir a agulha aqui nessa laçadinha do pontinho baixo e fazer mais um. Então, eu dei aqui a altura de um ponto alto. Como eu disse, você vai subir esse primeiro ponto da maneira como está acostumada, ou fazer dessa maneira como eu faço, né? Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e venho no ponto seguinte, fazendo um ponto alto. Está feito o primeiro bloquinho. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no ponto seguinte. Mais um bloquinho. Uma correntinha, pulo um ponto de base, mais um ponto alto. Tá vendo que são bloquinhos? Assim eu vou repetir em toda a carreira. Terminei a carreira número 3 de bloquinhos, vou direto para número 4, que é uma carreira de pontos baixos. Ergue um pouquinho a laçada aqui e já faço o primeiro ponto baixo aqui, o segundo dentro do vãozinho do bloquinho, o próximo no próximo ponto alto, e dessa forma eu vou trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto de base em toda essa carreira. Terminei o último ponto baixo, vou virar a carreira. Começar agora a carreira de número 5. Vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base, duas correntinhas, vou pular um ponto de base e fazer um leque. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo 2 pontos, venho aqui no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base e faço um leque. Observe que a sequência aqui é um leque, que é um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação e aqui é como se fosse um mini leque, porque é um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Todos separados por duas correntinhas. Então, ó, seguindo, pulo 2 pontos de base e faço aqui um mini leque. Ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas de separação, pulo 2 pontos, faço um leque com um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Olha a sequência. Sempre assim.
leque, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, mini leque, ponto alto, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, tá? Então, começa com um leque e alto e vai terminar lá o último ponto também com um leque alto. E no meio, esses mini leques. Observa que o leque fica sempre na direção do ponto alto. Aqui tem um bloquinho, o leque sempre vai ficar na direção do ponto alto. Enquanto que esse mini leque pequenininho, ele não fica na direção do ponto alto, ele fica no meio, ó, na direção do meio do bloquinho. A sequência é sempre essa, no bloquinho. Leque em cima do ponto alto, mini leque no meio do bloquinho. Isso dá para direcionar bem e não errar. Terminei o último leque da carreira. Vou fazer aqui um ponto alto alongado no último ponto de base da carreira. Viro a peça e começo a carreira seguinte subindo a altura de um ponto alto. Então, sobe o primeiro ponto alto da carreira. E aqui, no meio desse leque, eu vou fazer um ponto puff. Ponto puff é assim. Puxa uma laçada, segura bem a laçada aqui com o dedo. Puxa a segunda laçada, segura bem aqui para ela não sair do lugar, não encolher, né? Puxa a terceira laçada, laça, fecha o ponto. Laça, tira as 2 laçadas. 2 correntinhas, outro ponto puff. Faz as laçadas segurando lá em cima, ó. E mais 2 correntinhas e o terceiro ponto puff dentro do leque. Três pontos puffs dentro do leque, faço uma correntinha, vou pro próximo leque. Pula toda essa parte, vai direto no próximo leque e faz o ponto puff. Se tiver dificuldade de segurar o ponto puff com esse dedo aqui, você pode pegar o formato de faca, ó, e fazer assim. Sobe, segura com esse dedo, com o dedo indicador, ó. Segura, faz outra laçada, segura e dá outra laçada. Fecha o ponto puff, fecha as 2 laçadas e vamos pro próximo. O importante é manter as laçadas na mesma altura para que o ponto fique assim, harmonioso, tá bom? Uma correntinha de separação e pula toda essa parte e vai lá no próximo leque. Então, esses pontos puff são feitos dentro do leque e uma correntinha de separação entre eles. E para finalizar a carreira, depois dos últimos pontos puff, vou fazer um ponto alto alongado aqui, no último ponto de base. Termina a carreira, vira. Aqui tem que subir o primeiro ponto alto. Então, eu subo o primeiro ponto alto aqui da carreira. Faço uma correntinha de separação. Aí, vem aqui, ó, nessas 2 correntinhas que separam os pontos puff, aqui faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, vai lá no outro vãozinho, um ponto alto. Então, é uma carreira de pontos bloquinhos. Aqui eu já tenho 2 bloquinhos. E a gente vai pegando nos vãozinhos desses pontos puff e aqui, ó, nessa correntinha de separação entre um ponto puff e outro. Então, é bem fácil essa carreira, olha. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Sempre o ponto alto será nessas bases de correntinhas aqui. E aí, eu vou fechar toda a carreira de ponto bloquinho.
Terminando a carreira, faço o último ponto alto. Viro a peça. E agora, a próxima carreira é ponto baixo, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Final da carreira de pontos baixos, vira a peça e agora nova carreira de pontos bloquinhos. Então, primeiramente, sobe a altura de um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto de base, um ponto alto. Pula um ponto, uma correntinha, pula um ponto de base, um ponto alto. Então, aqui é só repetir bloquinhos da mesma forma e na mesma quantidade que foram feitos aqui embaixo. Olha, uma sequência. Então, é uma carreira bastante simples também de fazer. Terminando a carreira de pontos bloquinhos, vira a peça e mais uma carreira de pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Depois da carreira de pontos baixos, agora eu vou fazer uma carreira de ponto alto alongado. Então, eu subo aqui a altura de um ponto alto alongado, vou subir aqui 3. Você pode fazer 3 correntinhas, pode fazer um ponto, pode fazer um falso ponto alto. Eu subi 3 vezes aqui, ó, um pontinho baixo em cima do outro. Agora, eu vou fazer o ponto alto alongado. Laço a agulha, insere no ponto de base, laça, puxa uma laçadinha sozinha, depois 2 e depois mais 2. E isso eu vou repetir em toda a carreira. Quem preferir o ponto duplo, pode fazer o ponto alto duplo também. O importante é que o ponto aqui seja maior do que o ponto alto. Então, pode ser o ponto duplo, sim. Eu gosto mais desse ponto alongado. Para mim, ele causa um melhor efeito. E também porque eu tenho que repetir o que foi feito lá no início. Porque essa carreira aqui é a repetição. Você pode ver que essa parte aqui é a repetição disso aqui, ó. Tá vendo os bloquinhos, o ponto baixo e o ponto alongado? Aqui a mesma coisa, bloquinhos, ponto baixo e agora o ponto alongado. Então, quem fez ponto alongado lá embaixo, repete aqui. Quem fez ponto alto duplo aqui embaixo, repete ponto alto duplo aqui. E essa carreira é só isso. Ponto alto alongado até o último ponto de base. Depois de fazer a carreira de ponto alto alongado, agora eu vou começar a fazer um barrado. Esse é o centro do cachecol. Ele tem essa parte aqui no meio e vem um barrado aqui e um barrado aqui em cima. Então, tudo que for feito agora, a partir de agora aqui em cima, eu depois vou repetir aqui na parte de baixo, tá? Essa sequência agora será feita 2 vezes, uma vez de cada lado. E eu começo, né, a sequência do barrado com uma carreira de ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Na carreira seguinte, eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base e um ponto baixo no segundo ponto de base. E a partir daí, eu vou fazer alças onde vamos trabalhar pontos leques. Primeiro, eu vou fazer uma alça com 3 correntinhas, vou pular 2 pontos de base e prender com um ponto baixo. E mais uma alça curta dessa, de 3 correntinhas, pular 2 pontos de base e prender com um ponto baixo. Então, inicialmente, a gente faz assim, faz seguidas 2 alcinhas curtas de 3 pontos.
tá? Só aqui, porque as outras serão alternadas, alças maiores e menores. Então, 2 pontos baixos aqui, 2 alças curtas de 3 correntinhas cada uma. Agora eu vou fazer uma alça um pouquinho mais longa, com 5 correntinhas. 5 correntinhas e pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4, vou prender lá no 5º ponto. E a partir de agora, uma alça curta com 3 correntinhas, pula 2 espaços. Uma alça longa com 5 correntinhas, pulando 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Prende lá na 5º ponto de base. Outra alça curta, 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 pontos. Uma alça longa, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pula 1, 2, 3, 4 pontos de base. Assim eu vou fazer toda essa carreira, tá? A carreira precisa ser finalizada da mesma forma como começou, com 2 alças curtas seguidas. Então, aqui, depois de fazer a alça longa, eu vou fazer uma alça curta, pulo 2 espaços, faço um ponto baixo, mais uma alça curta, 3 correntinhas, pula 2 espaços, faz um ponto baixo. E termina a carreira aqui com um ponto baixo aqui no último ponto de base. Vamos virar a carreira, ou vamos virar a peça. E aqui na carreira seguinte eu faço a altura de um ponto alto. Subindo aqui, você pode fazer da maneira que achar melhor, desde que suba a altura de um ponto alto. E aí, nessa alça curta, eu vou fazer 5 pontos altos duplos. Cinco pontos altos duplos. Venho aqui na outra alça curtinha, prendo com um ponto baixo. A partir de agora, nessa alça longa, vou fazer leques de 9 pontos altos duplos. Vejam, 9 pontos altos duplos, aí eu venho na alça curta e prendo com um ponto baixo. Então, a carreira toda vai ter esses leques. A cada alça longa dessa, a gente vai fazer 9 pontos altos duplos e na alça curta vai prender com um ponto baixo. Novamente aqui, ó, 9 pontos altos duplos e venho aqui na alcinha curta e prendo com um ponto baixo. Só esse primeiro leque aqui é que foram 5 pontos altos duplos. Assim eu sigo a carreira toda, lá no último ponto também será meio leque. Para terminar a carreira, nessa última alcinha curta aqui, eu faço 5 pontos altos duplos e aqui em cima do último ponto da carreira também eu faço aqui um ponto alto duplo. Encerro aqui essa carreira, viro para a próxima e aqui eu vou fazer um ponto baixo nos 3 primeiros pontos de base aqui, ó, 1, 2, 3. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto de base, tá? Então, foram 3 pontos baixos seguidos aqui, um em cada base. Na base seguinte, um ponto baixo com 2 correntinhas e um ponto baixo. Faço 5 correntinhas de separação, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo leque, eu pulo um ponto de base, 2, venho direto no terceiro ponto de base, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto de base. E nos 3 pontos seguintes, ponto baixo, 1, 2, 3. No ponto seguinte, um ponto baixo, 3 correntinhas,
um ponto baixo. Encerrei assim aqui os pontos sobre esse leque. Aqui é meio leque e por isso foi feito só metade. Aqui é o leque inteiro, fiz todos esses pontos. 5 correntinhas de separação, 1, 2, 3, 4, 5. E vou pro próximo leque fazer a mesma coisa. Pulo o primeiro e o segundo ponto de base, venho direto no terceiro, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Os 3 pontos seguintes é ponto baixo, 1, 2, 3. No ponto seguinte é um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas de separação e começa tudo de novo no próximo leque, repetindo a mesma sequência. Tá vendo como é fácil? Bem facinho de entender, né? Então é essa sequência que vamos fazer, que eu vou fazer na carreira toda. E no finalzinho da carreira, cheguei naquele meio leque. Então, aqui eu pulei 2 pontos de base, fiz um ponto baixo aqui, faço 3 correntinhas e um ponto baixo, no mesmo ponto de base. E completo aqui os pontos finais, né, com ponto baixo. Viro a peça. E agora eu vou fazer aqui a altura de um ponto alto. 1, 2, e vou subir mais um aqui. 3. Subi a altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base, eu faço mais um ponto alto. 3 correntinhas. Aqui, onde tem essas correntinhas de separação, as 5, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. 3 correntinhas de separação e venho aqui, ó, onde tem o leque, onde eu fiz esses trabalhos aqui, no meinho, onde tem esses 3 pontos baixos, eu venho bem no ponto do meio aqui e faço 2 pontos altos. Olha, a sequência vai ser essa: 2 pontos altos lá no meio do leque e aqui nas correntinhas de separação, a gente vai fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Tudo isso separado por 3 correntinhas, olha. 3 correntinhas de separação. Venho aqui no meio da dessa correntinha, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas de separação, vou lá no meinho aqui do leque, no ponto exato do meio aqui, e faço 2 pontos altos. Tá vendo? 3 correntinhas de separação. Aqui nesse vão de correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de separação e aqui no meio do leque, 2 pontos altos. Essa sequência eu vou repetir até o final da carreira. E vai ficando dessa forma. Chegando aqui no final da carreira, os últimos pontos. 3 correntinhas, eu chego lá no último ponto de base da carreira e vou fazer aqui 2 pontos altos. Viro a peça. Na carreira seguinte, eu vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas e já vou inserir aqui neste vão de correntinhas e fazer um ponto baixo. Então, eu fiz assim uma alcinha pequena. Agora, eu vou fazer uma alça maior com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E venho aqui direto onde tem esses 2 pontos altos, aqui, antes desses 2 pontos altos, eu vou prender com uma correntinha. Olha, a alça maior, ela vem desde aqui até lá,
onde estão os 2 pontos altos. Aqui eu faço uma alça menor com apenas 3 correntinhas, venho logo depois desses 2 pontos altos. Então, olha, em cima dos 2 pontos altos vai ter uma alcinha de 3 correntinhas. A outra alça é de 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E ela vai até lá, ó, no outro lequezinho aqui, ó, no outro ponto V, digamos assim. São 2 pontos altos na mesma base, então é um ponto V, não é? Olha, prende aqui. Uma alça maior, uma menor. A menor sempre em cima do V. A outra vai de um V ao outro V. 3 correntinhas. Passa aqui os 2 pontos. V e prende. 5 correntinhas. Vou direto lá no outro ponto V. Ó. E prendo lá. E vai ficando assim. Isso aqui são as alças que vão servir de base para os próximos leques. O que eu tô fazendo aqui é repetir esta sequência aqui, ó. Um leque maior, um menor, um maior, um menor. Só que antes eu tinha uma carreira retinha aqui de pontos baixos, era só contar os pontos base, né? Agora não, agora eu tenho que dar esse espaço todo e ir ajustando, porque a próxima carreira vai ser fazer pontos altos aqui, fazer os leques. Aqui no final da carreira, vou fazer uma alça longa. E vou chegar até aqui, ó, antes desses 2 pontos altos aqui. Aqui eu faço um pontinho baixo. Aí eu faço uma alça curta com 3 correntinhas e prendo no último ponto de base da carreira. Viro. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, prender aqui nessa alça curta com um ponto baixo e começar a fazer os leques. Os leques serão 9 pontos altos duplos dentro dessa alça grande, da mesma forma que eu fiz aqui embaixo. A diferença é que aqui embaixo a carreira começou com meio leque e depois vieram os leques inteiros. Aqui não teremos meio leque, só leques inteiros, e eles ficarão desencontrados desse aqui de baixo. Vou fazer, você já vai entender. Então, 9 pontos altos duplos dentro desse cordão maior, né? Que é um cordão, uma alça de 5 correntinhas. Feitos os 9 pontos, eu venho aqui na alça menor. Nessa alcinha menor, a gente faz um ponto baixo. Olha como fica aqui, ó. Já fiz o primeiro leque e começo na outra alça a fazer o segundo leque. Essa carreira, ela é inteira feita aí, assim, dessa forma. Um leque em cada alça dessa, um ponto baixo em cada alça menor. Aí, na alça menor, que é a seguinte aqui, na alça menor eu vou fazer um ponto baixo. E essa sequência eu vou repetir até o final da carreira. Tá vendo como é que ele fica desencontrado, o leque daqui com o leque dali? Fica muito bonito esse efeito. Terminei de fazer o último leque da carreira, aí eu venho aqui naquela alcinha menor, aqui eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas e prendo aqui no último ponto de base com um ponto baixo. Vou cortar o fio. Essa parte do barrado já está pronta. Todo esse barrado
de um lado do cachecol já está pronta. Eu preciso repetir todos esses pontos aqui do outro lado. Então, a gente vai repetir aqui os mesmos pontos que foram feitos aqui em cima, a começar pela carreira de ponto baixo aqui, depois vem essas alças, os leques, depois vem esses detalhes em cima do leque, novas alças, outros leques. Então, repetir essa etapa toda aqui. Isso já está no vídeo, não há necessidade de eu gravar novamente, eu só vou mostrar como que se inicia o processo. Primeiro, eu vou cortar o fio aqui. Arrematar. Vou começar a trabalhar agora do outro lado. O que é importante prestar atenção? O cachecol, ele tem lado direito e lado avesso. O lado direito é esse lado onde os pontos ficam bem definidos. Os pontos altos estão bem definidos aqui, a gente consegue, ó, identificar nitidamente cada um. Do lado do avesso, fica um pouquinho mais enroladinho, ó, e não é tão definido os pontos. Percebe que fica mais enrolado? Ele é mais enrolado, não tem essa visibilidade. E aqui, os pontos são mais certinhos, mais fáceis de identificar. Então, esse é o lado direito. Para que a peça não fique com esse barrado, um lado pelo direito e outro lado pelo avesso, a gente tem que prestar atenção e começar a fazer a primeira carreira pelo lado direito, ó. Estou do lado direito, é aqui, desse lado que eu começo. Laço a agulha, vem no primeiro ponto de base e começa a fazer pontos baixos aqui. Tá vendo aqui as correntinhas iniciais? É aqui que a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Trabalhando do lado direito. Então, é só voltar o vídeo e ver a parte em que começou a fazer o barrado e assistir novamente e fazer, porque é isso. O que eu estou fazendo aqui é justamente, ó, essa carreirinha de ponto baixo aqui, depois vem as alças. Então, é essa carreirinha que eu estou fazendo aqui, é só repetir todo o barrado aqui do outro lado. Depois de pronto, eu volto mostrando a sequência, porque ainda vai ter mais um acabamentinho aqui na lateral. Terminei de fazer o barrado dos dois lados do cachecol. Então, estão iguais agora. Mesmo barrado que eu tinha feito aqui, eu fiz do outro lado. Vou finalizar a carreira agora. Fazendo aqui as 3 correntinhas, prendendo aqui no último ponto da carreira. Pronto, tá finalizado. Agora, eu vou fazer leques aqui, nessa ponta. Tá vendo aqui? Que ficou sem acabamento? Vamos fazer leques. Vou laçar a agulha, dar 2 voltas e fazer 9 pontos altos duplos aqui, nesse ponto alto duplo aqui, ó, onde tem meio leque, sabe aquele meio leque que foi feito? Ali eu vou fazer 9 pontos altos duplos. Pronto, 9 pontos altos duplos. E vou prender com ponto baixo aqui, nessa carreirinha onde tem os pontos altos aqui, eu prendo. Então, ficou um leque, prendi aqui. Aí, eu venho fazer outro leque aqui nessa correntinha. Tá vendo que a gente tem que distribuir aqui? Então, a melhor maneira que eu encontrei foi fazer assim. Eu venho aqui onde tem esses pontos bloquinhos, venho no primeiro bloquinho e vou fazer 9 pontos altos duplos. Venho aqui nesse ponto alto, prendo. Vou no próximo bloquinho, ó, tá vendo? Aqui tem outra carreira de bloquinho. Aqui eu faço 9 pontos altos duplos também. Prendo com um ponto baixo aqui, nesses pontos altos.
E venho aqui, onde tá o leque, venho aqui nesse ponto aqui do leque, do meio leque, e aqui faço 9 pontos altos duplos. Esse vai ser o último leque da carreira. E vou prender com um ponto baixíssimo aqui, para ficar igual esse lado, olha. A gente prende com um ponto baixíssimo aqui, no pezinho de onde começou essa carreira, a última carreira do barrado. E fiquei assim com um acabamentozinho em leque, nessa lateral. Vou cortar o fio e fazer a mesma coisa no outro lado do cachecol, onde ainda está sem acabamento, tá vendo? E assim eu encerro o cachecol. Depois que eu fizer o acabamento aqui, ele estará pronto. Este é o resultado final, uma delicadeza de peça, né? Um cachecol rendado muito bonito. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Dá uma olhada aí no canal que você vai encontrar muitas peças interessantes para fazer. Obrigado por assistir mais esse vídeo.